Boa tarde a todos. Sintam-se bem-vindos, envolvidos com toda a espiritualidade que trabalha na casa, nossos mentores e todos os irmãos ativos que hoje nos dão aquele abraço, aquele colo gostoso que nós tanto precisamos. E abordando o tema proposto pela nossa casa, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a progressão do amor na humanidade. Esse sentimento tão nobre que precisamos movimentar cada vez mais para todos que caminham conosco. E refletindo sobre isso, nós chegamos à conclusão que a primeira vez que recebemos o convite ao amor partiu de Moisés, quando através do Decálogo ele nos convidou para amar a Deus. E pensando sobre o amor, o nosso amor a Deus, nós ficamos imaginando, será que Deus precisa do nosso amor? Ou será que nós é que precisamos nos abrir ao amor de Deus por nós? Talvez tenha sido uma forma, uma maneira da espiritualidade nos incentivar pelo caminho de luz do amor. E através desse contato que a humanidade, diante desse convite tão importante que ninguém poderia recusar, que é amar o nosso Senhor, o nosso Criador, nós começamos a nos contactar com o Pai. E devagarinho fomos recebendo dele, porque nos abrimos, porque entramos em contato com o Pai, começamos a receber o amparo nas horas tristes, a força e a coragem quando caíamos, a esperança diante das dificuldades, diante dos problemas, para que nós pudéssemos aproveitar, através desse contato, crescer um pouquinho. Não que o Pai não fosse ajudar os outros filhos seus, mas quando nós entramos em contato com a divindade maior, nós acolhemos intuitivamente toda essa proteção, esse amparo que o Senhor, através da sua misericórdia, direciona a toda a humanidade. E permanecemos assim, trabalhando o amor em nós por 1400 anos. Até que, provavelmente, observados pela espiritualidade, fomos convidados a dar mais um passo em direção ao amor, através das orientações de Jesus, que reafirmou que deveríamos continuar amando o Pai, mas que também devíamos amar a todos aqueles que caminham conosco, amando o próximo, mas amando a nós mesmos. Porque se não nos amarmos, se não tivermos amor dentro de nós, o que poderemos oferecer àqueles que caminham conosco? Quase nada. E hoje, segundo a espiritualidade, nós demos um grande passo em direção ao amor e à solidariedade, principalmente nesses tempos em que a pandemia envolveu praticamente o planeta inteiro. E nós vimos o amor movimentado de país, para as comunidades, porque muitos perderam seu emprego, não tinham como se alimentar, e nós vimos o amor em movimento. Só que
se nós pensarmos no nosso amor, será que nós chegamos no limite máximo? E a espiritualidade nos diz que realmente crescemos muito. Mas se nós nos compararmos a Francisco de Assis, ao seu amor por nós, se nós nos compararmos ao amor de Maria de Nazaré, ou se nos compararmos a Jesus, que é o nosso objetivo maior, nós vamos perceber que o nosso amor, o amor que nós manifestamos ao próximo ainda é bem raso. E ele precisa se espalhar mais e se aprofundar bastante. E aí, buscando os livros da doutrina, principalmente os básicos, que todos nós deveremos consultar, fomos informados que o nosso caminho para atingirmos o estágio em que hoje estamos começou quando nos levantamos, nos equilibrando sobre duas pernas, como seres humanos, mas ainda seres primitivos, seres das cavernas. Nós começamos a nossa jornada. E qual era o instrumento que nós tínhamos para nos ajudar? Era unicamente um instinto. Não tínhamos a razão desenvolvida, não tínhamos sentimento, mas tínhamos o instinto que nos convidava a viver de qualquer maneira, com agressividade, com violência, com mortes, morrendo, matando, mas esse era o caminho proposto para que nós pudéssemos crescer como seres humanos. E foi assim que durante milhares de reencarnações, fomos, voltando e devagarinho fomos aprendendo. Fomos trabalhando em nós o instinto, até que, a partir dessa primeira fase, nós começamos a entrar numa segunda fase, a fase das sensações, em que usávamos os nossos sentidos, a nossa visão, audição, tato, as mãos, o nosso corpo, para sobreviver, não mais com a agressividade da primeira etapa, mas um pouquinho melhores. E nessas condições, começamos a desenvolver a nossa razão, começamos a desenvolver a comunicação com as pessoas que faziam parte do nosso grupo. Começamos a perceber onde estava o perigo e nos esconder, porque a razão nos mostrava que devíamos nos esconder, que devíamos fugir, ou que deveríamos lutar. Identificávamos grupos amigos, grupos inimigos. E diante de tanta violência, tínhamos momentos em que ficávamos extasiados, olhando para o céu e vendo aquelas luzes, aqueles focos de luz brilhando sobre as nossas cabeças, e não entendíamos o que era, mas ficávamos maravilhados. E nos dobrávamos diante do sol, como se fosse uma divindade. E assim nós fomos aprendendo, sentindo com a dor os limites que podíamos ultrapassar, envolvidos com carinho, já começando a entrar numa terceira fase, a fase dos sentimentos, o carinho pelos próximos, o carinho por aqueles que caminhavam conosco. Sentíamos a ausência, a saudade
daqueles que se distanciavam do nosso grupo, muitos buscando uma caça para que pudesse alimentar o grupo todo e muitas vezes demorando, sentíamos saudades. Ou sentíamos tristeza quando alguém morria. Sentíamos raiva, sentíamos ódio, praticávamos a violência, como até os dias de hoje. E foi devagarinho que esses sentimentos foram sendo trabalhados, movimentados dentro de nós, para que pudéssemos chegar até o dia de hoje. E voltando a Jesus, nós nos lembramos que além de Ele nos convidar para o amor, amando todos o nosso caminho, Ele nos disse uma coisa que é extremamente importante. Faça ao seu próximo aquilo que você quer que ele lhe faça. E ninguém quer receber o mal, a violência. Isso é um convite para que a gente faça o bem. Faça alguma coisa de bom para aqueles que caminham conosco. E complementando esse fazer o bem, em 1857, a espiritualidade que nos acompanha, que nos orienta nessa jornada, nos disse aberta e claramente: fora da caridade não há salvação. Só que muitas pessoas acreditam que fazer a caridade é agasalhar e alimentar. Estou fazendo a minha parte. Estou alimentando, estou cobrindo alguém. Mas isso é a caridade física, material, aquela que somente sustenta o corpo para que ele não desfaleça, para que ele não morra. O que nós precisamos realmente é envolver as pessoas com carinho, com acolhimento, com amor. Quantas vezes nós chegamos a esta casa, onde estamos já há muitos anos, um pouco para baixo, tristes, e de repente nós recebemos um abraço, porque alguém, algum trabalhador, algum amigo da casa, percebendo a nossa condição, vem nos encontrar, vem nos abraçar, vem nos dar força, nos dar ânimo, porque percebeu que não estávamos bem e precisávamos desse carinho. Só que junto a esse abraço, que nós podemos dizer um abraço material, nós recebemos também o amparo espiritual dos trabalhadores da casa que, atentos, sabendo das nossas dificuldades, também nos doam o amparo, a força, a coragem, como nos dizendo: não para, estamos juntos, vamos, levante-se, vamos em frente. Quantas vezes isso aconteceu? E quantos frequentadores que buscam constantemente o atendimento fraterno chegam duros, endurecidos, o rosto travado, entram, conversam com os trabalhadores, colocam para fora toda a sua dificuldade, toda a sua tristeza, a sua raiva, os seus problemas. E quando saem, muitos saem aos prantos, outros com um pouquinho, um sorrisinho já no cantinho da boca, outros ainda agradecem, falando graças a Deus. Outros então nos dizem: que bom, estou aliviado. Por que que acontece isso? Porque foram acolhidos, foram amparados, foram envolvidos pelos irmãos que trabalham na casa e pela espiritualidade também, ajudando para que possam superar
suportar. Preciso suportar, porque isto, a nossa terra, é uma grande escola e nós estamos aprendendo. E aprendemos muito mais com os problemas do que com as alegrias. Quando o céu está de brigadeiro, nem sempre estamos aprendendo, porque está tudo bem. E quantas vezes, com os nossos amigos, nossos familiares, às vezes, saímos para um cafezinho ou para uma visita, e quando chegamos, essa pessoa está triste e quer falar, mas não sabe como. E a gente senta, passa o braço sobre as costas desse querido irmão e ele começa a falar. Fala, fala, chora. Mas no final, acaba até aparecendo um sorriso. Graças a Deus, eu falei. Hoje, em tempos de celulares, que todo mundo parece que tem um, né? Ou dois. Quantas vezes amigos não nos mandam mensagens dizendo: preciso de ajuda, vamos nos reunir, eu preciso de força, eu preciso do amparo de vocês, e num mutirão do amor, nos reunimos mentalmente, formando aquela ponte de luz, de amor, movimentando aquilo que temos dentro de nós para envolver aquele irmão que está passando por um momento extremamente difícil. E nessa união que fazemos, amparados pela espiritualidade, nós vamos juntos envolver aquele que nos pede socorro. Não precisamos estar perto, mas precisamos nos abrir, deixar que a luz que nós temos dentro de nós, em forma de amor, porque o amor é o maior sentimento que nós temos, porque ele agrega todas as outras virtudes. Nós vamos lá, abraçamos aquele irmão e ele se sente melhor. Esse é o processo, é isso que se pede de nós. É o acolhimento, é o amor manifestado a todos os que caminham conosco. Quantas pessoas vemos pelas ruas em situação de extrema pobreza, miséria, dificuldade? Viramos o rosto? Não. Vamos olhar e vamos interceder por aquele irmão, pedindo por ele para que ele seja ajudado, para que ele tenha atenção dos nossos irmãos espirituais e prossiga a sua caminhada, a sua jornada. Estamos juntos, todos nós, só que passando por lições diferentes. E a partir do momento em que nós libertarmos esse amor, essa luz que todos nós temos dentro de nós, nós vamos voltar àquela fase em que olhávamos para o céu e víamos aquelas estrelas brilhando, e aí nós vamos olhar para cada um dos nossos irmãos de caminhada e perceber que todos nós somos luzes, mas precisamos nos abrir para soltar essa luz para todos aqueles que caminham conosco. Lembrando Mateus, que nos diz: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Somos luzes, vamos caminhar juntos, vamos deixar, sem qualquer preocupação, deixar que esse amor tão grande que temos dentro de nós se manifeste para todos nessa caminhada. E que Deus nos ajude, porque Ele nos ajude.
Fiquem bem e vamos prosseguir com a nossa reunião.